Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Também um telefone à sua disposição é 11 São Paulo 5052-6622. E um registro muito especial no início deste Gente que Fala, porque hoje é aniversário do diretor do programa, Fausto Camunha. Fausto Camunha, com quem tenho o privilégio de compartilhar uma amizade de muito tempo e que me privilegiou com a oportunidade de apresentar o Gente que Fala por várias vezes e agora em caráter definitivo. Um abraço muito especial ao Fausto Camunha, todo o carinho da produção, de todos aqueles envolvidos na realização do Gente que Fala. Fausto Camunha, um abraço muito especial. Participando desta edição de Gente que Fala, cantora e compositora Paloma Carvalho. Que bom tê-la aqui, Paloma. Prazer é todo meu. Paloma, eu tenho o teu CD, a gente vai falar mais dele durante o Gente que Fala, mas Samba Íntimo é o título? Samba Íntimo é o título. Essa ideia de samba íntimo, na verdade, ele diz respeito a 3 partes. A parte da música, que a gente quis fazer uma instrumentação, um arranjo bem minimalista, onde cada instrumento aparecesse, uma sonoridade realmente minimalista, ao teor das letras, que são todas letras que eu me identifico, que são quase como revelações, minhas segredos, minhas coisas que eu já passei e que eu me identifico, e também ao modo de cantar, que é um modo bem suave, bem intimista o CD, por isso Samba Íntimo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Jornalista, radialista Renato Albuquerque, que apresenta aqui na Rádio Trianon, Radar Paulista. Que bom tê-lo aqui. Olha, é uma honra muito grande, Zancopé, inclusive compartilhar essa mesa com um colega de casa, né, da Rádio Trianon, e com uma das maiores vozes do rádio brasileiro, que é a voz do Zancopé Simões. E gostaria de deixar esse abraço também para o Fausto Camunha, que está aniversariando hoje. Radar Paulista está há quanto tempo às 18 horas? Então, este ano, em 2015, nós completamos 7 anos de vida lá na Trianon, Zancopé. E a gente tem o maior orgulho em levar muita informação, muita prestação de serviços para os moradores, para o cidadão, e muita coisa a gente já conquistou pelo Radar Paulista. Então, é uma honra também compartilhar a Trianon, né, junto com você e com toda a equipe aqui da AltV. Você tem uma carga bastante valiosa para carregar, porque você herdou este horário do Samir Achoa. Sem dúvida nenhuma. Ainda hoje existe a identificação, então mais difícil. Foi legal você falar isso, porque já várias pessoas me falaram, isso outro dia, não faz muito tempo, faz uns 2 meses, ligaram ao vivo no programa e falaram, olha, Renato, a gente acompanhava muito este horário algum tempo atrás, e você realmente pegou essa pedreira, vamos dizer, pela frente, de justamente dar essa resposta para o cidadão de alguns questionamentos, né, que são feitos no dia a dia pelas pessoas. Hoje a gente tem a crise da água, bom, não vou nem falar porque hoje é sexta-feira, tem muita crise para falar, melhor não falar, viu, Zé Copé? Também conosco, escritora, dançarina, coreógrafa, pedagoga, professora de dança afro-brasileira, mestre em psicologia, também doutora em educação, Kilsan de Oliveira. Que bom tê-la aqui, Kilsan. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui. Kilsan, qual é a origem do Kilsan? É um nome africano de origem iorubá e significa rainha da noite. Que maravilha, parabéns. Muito obrigada. Atriz, esportista, mariquinha, apresentadora Maura Rotti do programa Salada Net da TV Aberta. Que bom. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. É sempre gostoso porque encontrar com ele é ótimo, o astral é ótimo e o programa é muito bom porque, além da gente estar em contato com você aí, sempre as pessoas que participam do programa são muito interessantes. Então, me ajudem. É verdade, é muito rico, né? Eu tenho certeza que eu vou estar aqui na tua companhia, mas que tem pessoas que a gente acaba aprendendo, acaba fazendo um contato, uma amizade bem bacana. Valeu. Muito bom aqui. Sniper americano de Clint Eastwood, indicado a 6 Oscars, tem sido duramente criticado em Hollywood. A produção conta a história real
de um atirador da Marinha que somou mais de 150 execuções na Guerra do Iraque. O cineasta Michael Moore disse que franco-atiradores não são heróis, covardes que atiram pelas costas. Já o ator Seth Rogen comparou a um filme de propaganda nazista. O Renato, bom, o filme não entrou em cartaz no Brasil ainda. Mas é o típico filme, né, Zancopé, que trabalha o jeito americano de ser, a defesa dos direitos americanos, de que eles acham que tem esse direito, né, de muitas vezes matar em nome de uma justiça que a gente não sabe de onde que veio. A gente pega vários filmes de guerra, né, pega filme da Guerra do Vietnã, pega filme da Guerra do Iraque, são os mais variados exemplos que nós podemos pegar, e quando eles se colocam na posição de mocinhos, né, nessa guerra entre mocinhos e bandidos, normalmente os Estados Unidos são os mocinhos, né, que estão enfrentando os vilões, Saddam Hussein e toda essa trupe de maldosos que existe pelo mundo, quando, na verdade, eles mesmos, americanos, não se tocam de que são também vilões, contribuem para esse estado de vilania que a gente viu, por exemplo, no caso da queda das Torres Gêmeas lá em Nova York, porque os próprios Estados Unidos deram um embasamento para que os guerreiros lá do Iraque e do Afeganistão fizessem o que fizeram. Então, o filme ele tem traz toda essa questão da guerra entre Estados Unidos e o resto do mundo, né? Mas a gente precisa ter eu acho que é importante isso que está dizendo o cineasta Michael Moore, ao dizer que franco-atiradores não são heróis, que é uma coisa que normalmente os Estados Unidos gostam de ser, franco-atiradores. Mauro. Eu mais acho que próximo, os Estados Unidos, por favor. além de franco-atiradores, eles são sempre os justiceiros, né? Eles se sentem com o direito de comandar. Então, nós determinamos que isso é assim. Agora, eles tomam o comando do mundo, em geral. E isso reflete nos filmes, né? E aí a gente compra ou não. Geralmente, quando vem para o Brasil, a gente compra e o grande público aceita como uma verdade. Né? Mas é só um filme, né? É só um filme. Eu não tive a oportunidade de ver, como Ainda você não disse, tá né, no Zé Copé? Talvez não cartaz. tenha chegado aqui ainda. Não chegou ainda. Né? Mas tem... me disseram que é muito bom. Quem já viu lá fora falou que o filme é muito bom. Agora vamos ver bom em quê, né? É só um filme americano. Os americanos não ganharam uma guerra. Mas todos os filmes mostram a vitória deles. Eles não ganharam nenhuma guerra em lugar nenhum. Foram enxotados de todos os lugares que invadiram e só tiveram perdas, né, humanas incontáveis, mas o ufanismo deles contagia. Mas, na verdade, eles estão certos, porque se a gente gostasse, se o brasileiro gostasse tanto do Brasil como o americano gosta do país deles, a gente estaria, pelo menos, 50% melhor, vai. Fundação Pro Menino divulgou recentemente uma seleção de 10 livros infantis que abordam os direitos humanos de forma sensível, transformadora, sem artificialismo. Apenas um livro brasileiro faz parte do seleto grupo, Mundo no Black. Mundo no Black Power da Taió, não é? Perfeito. Taió. A história de uma menina de 6 anos que, além de brincar e adorar bichos, tem orgulho de sua raça e de sua cor. A autora está aqui, é a Kilsan Oliveira. Parabéns, Kilsan. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Feliz demais com os resultados desse livro. Vivendo num país como o Brasil, onde o racismo é estrutural, a gente precisa saber que ele não é natural e que ele precisa ser combatido. E eu uso como ferramenta a literatura para tentar trabalhar um pouquinho mais para as crianças menores essa questão do empoderamento, da necessidade de se gostar, da autoestima positiva e elevada, né? Eu costumo dizer o seguinte: outro dia eu passando na rua e eu vi uma criança, uns 2 anos, chorando, pedindo colo para a mãe. E a mãe não queria pegar essa criança. E eu me aproximando, eu ia passar, estava indo para a cooperativa, e aí a mãe olhou para a criança e falou assim: para de chorar, senão eu vou chamar a Preta Papão. E a Preta Papão era eu.
Eu tentei conversar, indaguei, questionei a mãe, né? Briguei com ela, discuti, tentei ser gentil com a criança e ela chorava desesperadamente. Então, quando eu digo que o racismo é estrutural, não sou somente eu que digo, né, enquanto pesquisadora intelectual, mas um grupo enorme de pesquisadores afirmam isto. O racismo no Brasil é estrutural. De pequeno se ensina a não gostar de negros. E isso é algo muito triste e muito difícil para as crianças negras quando ela sai do espaço da socialização primária, que acontece dentro do lar, e vai para a escola. É lá que ela vai entender que a cor dela será um problema e por um longo tempo da vida dela. Você, como doutora em educação, por que dirige teus livros às crianças? Eu estou notando aqui que é um livro de leitura fácil para criança. Eu escrevo literatura infantil e juvenil, além dos livros, além de textos e artigos científicos e teóricos, né? E a literatura, eu sou professora há 25 anos, então eu lido com a criança, não tem jeito. Você tem que dizer assim, sou uma heroína, leciono há 25 anos. Leciono há 25 anos, uma heroína apaixonada pelo trabalho, e eu entendo que é de criança mesmo que a gente consegue compartilhar alguns ensinamentos menos preconceituosos, né? Porque as crianças não nascem preconceituosas. Nós estávamos conversando lá fora, né? E você comentando comigo a sua experiência lecionando para um grupo de crianças numa ONG. Fala um pouquinho, que é muito legal isso. Eu dou aula de música, né? E também já dei aula de teatro por algum tempo. E durante um ano eu dei aula de teatro para uma ONG, que chama assim Azinha Meirelles, lá no Rio Pequeno. E as crianças, já desde novinha, elas têm realmente esse preconceito com elas mesmas. Que eu acho que, inclusive, as mães também, né, passam isso para elas. Elas não gostam do cabelo delas. Então, quando elas me viam, elas ficavam passando a mão no meu cabelo, ficavam, eu queria ter um cabelo igual ao seu. Eu falava, não, mas o seu cabelo é lindo. O seu cabelo é muito lindo, é tão bonito quanto qualquer outro. Você tem que se gostar, você tem que se identificar. E era realmente muito difícil essa questão. Elas realmente queriam ser uma pessoa que elas não eram, infelizmente. E o Black Power de Taió é exatamente sobre cabelo. É exatamente sobre cabelo. E ele chegou numa época bem propícia para isso, né? Quando aqui em São Paulo, várias denúncias sendo mostradas em várias emissoras de televisão de professoras e diretoras impedindo crianças negras com seus cabelos crespos de frequentarem a escola, dando prazo para as mães darem um jeito no cabelo das crianças, dando prazo de 1 semana, né? Caso contrário, as crianças não poderiam frequentar a escola. Mas isso foi denunciado? Foi denunciado, vários processos abertos, né? Então, é um livro, uma história que ela parte de uma realidade, né? O cabelo crespo, o cabelo da pessoa negra, como o meu, que vocês estão vendo aqui, é um cabelo o tempo todo taxado de cabelo duro, cabelo ruim, cabelo pichain, cabelo bombril, né? E as pessoas não conseguem ver o básico, né? Que para uma professora como eu é algo de conceito terrível, né? O que é duro e o que é mole. Isso aqui é duro. Isso aqui, com essa flexibilidade, jamais pode ser duro. Então, Derrida fala que a nossa linguagem nos aprisiona. E é a pura verdade. Nós vamos falando coisas que a gente nem se dá conta de refletir sobre elas, né? Entender o que significam de fato, né? Na verdade, a Taió, ela vem com uma solução, ela diz, né? Quando as crianças dizem que o cabelo dela é ruim, ela responde, o meu cabelo é muito bom porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. E é uma sacada super legal. Livro, esta classificação, colocação entre... O Fábio estava dizendo que vocês vão a Cuba agora? Vamos a Cuba. Vamos a Cuba em julho, levando este livro... leva fora do Brasil. Também leva fora do Brasil. Na verdade, ele, com o primeiro livro, O Omoubá, Histórias de Princesas, ganhou 3 prêmios da literatura nacional e ele representa o Brasil lá fora, dentro do Festival de Bolonha, né? O maior festival do livro infanto-juvenil do mundo. Ele circula, né, o mundo, e esse livro representa as meninas, porque ele fala sobre o empoderamento feminino e mostra
mostra uma outra vertente de contos de fadas com outras princesas negras, empoderadas, né, e que não estão tentando se casar com um príncipe, com um homem de muito dinheiro, não estão tentando se casar super cedo, super nova, com seus 16 anos, 15, 16 anos, né? Estão buscando outras coisas aí por aí. O texto é muito consistente, eu já tive o privilégio de folhear aqui, parabéns pelo ótimo, texto, obrigada. mas a Maura se encantou com as ilustrações. É maravilhoso, né? É porque não tinha tempo, não tive tempo estava olhando a pauta. Não, eu peguei antes. Então, de todo mundo, e é muito bem feito, muito bem ilustrado, e eu acredito que o conteúdo, acho muito importante o teu trabalho, porque assim, tudo de ruim, né? Porque o preconceito é uma coisa péssima e o preconceito não é de uma classe só. Todo mundo já foi alvo de preconceito. Eu não conheço alguém que fale, não, nunca sofri preconceito. De alguma forma, você sempre vai sofrer. E eu acho que isso acaba fortalecendo a pessoa. E você pegar na base que a criança precisa saber, infelizmente, o que vem pela frente, né? Eu acho que é importante as mães prepararem que tipo de preconceito o filho vai sofrer, que ela já prevê. E isso deixa a pessoa mais forte. Eu acho que não aconteceria mais se as pessoas não se mostrassem tão fragilizadas quando elas são alvo. Então, o problema faz a pessoa ficar mais forte. Tem esse lado importante. Uma coisa ruim acaba levando a uma outra coisa boa. E esse teu trabalho para a criança, já mostrando para a criança como é que tem que ser a postura dela. Não é muito legal. Não vem tirar sarro de mim ou me diminuir com isso, porque eu gosto muito disso. Então, agradeço o seu comentário, mas eu estou muito satisfeita comigo, né? Isso é muito importante, é o que você faz. Renato? Né? Perfeito. Olha, ontem mesmo eu entrevistei no meu programa uma garota, vou fazer um paralelo com a questão do preconceito, e essa garota ela participou de um concurso no programa Ana Maria Braga para reduzir peso. Ela era uma menina gordinha e tal, e a Ana Maria Braga criou um chamado Desafio Mais Você, com o objetivo de algumas meninas participarem do programa e em 2 meses tentarem reduzir o peso, né, até para melhorar não só a questão do preconceito, mas a questão da saúde, qualidade de vida e tal. E ela foi ontem ao Radar Paulista junto com a mãe. E no momento que eu perguntei para ela o quanto ela sofreu, porque hoje ela é magrinha, realmente ela passou pelo Desafio Mais Você, que ela chegou a perder, se eu não me engano, ela tinha quase 100 quilos, ela perdeu lá mais de 20 e tantos quilos, 30 quilos, uma coisa assim, e chegou num peso adequado no momento, né? E no momento que eu perguntei para ela se ela sofria muito, ela quase que chorou. E a mãe ao lado, claro, as pessoas não estavam vendo, né? Chorava copiosamente, vendo a filha falar o quanto ela tinha sofrido, porque a gordinha que a gente não quer no nosso grupo, a gordinha que nem encosta porque você vai virar uma gordinha também, e essa coisa toda que, como falou a Maura aqui também, as pessoas, quando você pega o adolescente, principalmente, que ainda não tem a base da educação, da formação intelectual para enfrentar, muitas vezes, uma gangue de aqueles grupinhos que são formados na escola para tirar barato dos outros, né? Não tem essa formação, ela sofre demais. E você falando dos negros, por exemplo, essa questão de você valorizar a autoestima do negro, assim como a mídia utilizada aqui, como o Zancopé está trazendo esses temas tão valiosos, né, para que essas pessoas hoje saiam de cabeça erguida nas ruas, né? Olha, eu sou negro, que nem você disse, o cabelo é meu e ninguém tem nada a ver com isso, e o importante é que eu estou aqui caminhando, trabalhando, estudando e tal. E isso que é o mais bacana do ser humano, e mostrar para essa juventude, principalmente, não sei se foi a Maura, se foi você que falou, muitas vezes incutido na cabeça dessas crianças pelos pais. Os pais, muitas vezes, que colocam na cabeça das crianças esse tipo de preconceito. Então, a gente, como comunicador, por exemplo, nós temos que fazer um trabalho muito sério para tirar esse peso que é carregado pelos jovens e pelos adultos, coisas que vieram lá de trás, né? Que o negro é isso, que o negro é aquilo, que o gordo é isso, que o gordo é aquilo, e que não traz nada de positivo para a sociedade. Então, a gente só tem que parabenizar realmente pelo seu trabalho e que tenhamos
tantas escritoras como você divulgando esse tipo de assunto para a sociedade. Muito obrigada. É só uma observação que eu acho fundamental fazer, né? O gordo nas sociedades diversas no mundo inteiro pode até fazer um regime, uma redução de estômago e emagrecer. O magro pode engordar, o negro não consegue deixar de ser negro. Então, por isso que a gente diz que o racismo é estrutural e não dá para equiparar os preconceitos com o racismo. São dois conceitos extremamente diferentes e a gente precisa ir na raiz do racismo. Os preconceitos a gente consegue muito facilmente, né, vamos dizer assim, se comparado com o racismo, os efeitos do racismo, superar de uma forma ou de outra. Agora, o racismo em si, o conceito de racismo, ele está ligado ao extermínio de uma raça / cor, como aconteceu com os judeus. E aí a coisa é muito mais embaixo. Então, quando a gente diz o racismo que existe no Brasil, a gente está dizendo que nós temos, na verdade, identidades sendo demolidas e que não conseguem mais se reestruturar, porque o adolescente, o adulto consegue superar. A criança, ela não entende. Ela chega no espaço onde ela não é aceita. Então, o que está acontecendo comigo? O problema sou eu. E se ela não tem alguém positivo que consiga reverter essa impressão que ela tem dela, ela não consegue superar isso. Ela vai crescendo com uma identidade fragmentada, deteriorada, na verdade, né? Então, com relação a isso que o meu trabalho está focado, né? Indo, inclusive, na psicologia para trazer esses recursos de superação dessas identidades deterioradas, né? Maura, vamos falar do Salada Net? Sim. Quanto tempo está no ar? Olha, o Salada Net vai agora em 2015 há 5 anos. Sim. Você já entrevistou um monte de gente, né? Quantos tem? Eu não tenho nem... Maldade, né, né? não fiz as contas, mas, assim, em média são 52 programas por ano. Vezes 5, né? Sim. São umas 250 pessoas. Começou pela internet. Pessoas não, programas, porque às Sim. vezes vem mais de uma pessoa Sim. no programa. Começou pela internet. Começou, na verdade... eu ia fazer um site, como eu não tinha equipamento, não tinha estúdio, nada, ia fazer um site fazendo entrevistas escritas, né? E aí o meu primeiro entrevistado era um professor, que eu decidi que seria meu primeiro entrevistado, era um professor de árabe, que eu estava estudando árabe com um egípcio, recém-chegado no Brasil, e ele vinha para a aula e junto com aquele estudo, que era difícil, tudo depois ficou fácil, né, de aprender árabe, mas junto com aquilo ele trazia histórias, né, do Egito, que eu achava extremamente interessantes. Falei, você vai ser meu primeiro entrevistado do meu blog, né? Assim, ele falou, não, mas ele era também um repórter freelancer de TVs de Dubai e do Egito, no Brasil, né? Ele falou, não, mas eu tenho uma câmera, a gente vai fazer gravado isso. Eu falei, meu Deus, mas a coisa foi a mais mambembe possível. Esse foi meu primeiro programa. Mas evoluiu muito, não é, Mambembe? Então, por favor. Não se desvalorize, assim, por favor. Mambembe. A edição desse programa, você não tem ideia do que foi. Né? Não assim, fala assim. Mas muito rápido. Eu tive muita gente que me ajudou, que era pró, assessoria de imprensa, que eu já tive um programa antes aqui na UTV, né? Então, muita gente que conhecia começou a falar, eu tenho alguém para você entrevistar, eu tenho... E lá e saía eu com a handcam e uma amiga segurando, assim, né? Os primeiros não tinha nem tripé para minha handcam. Mas, realmente, foi muito rápido. Eu comecei a gravar em fevereiro de 2010. Quando chegou em outubro, eu já estava numa TV, né? Que as coisas foram... Eu acho que, assim, quando você faz uma coisa que você gosta muito e com amor, você consegue transmitir isso para as pessoas e parece que todo mundo quer te ajudar. Está na TV aberta hoje. Qual horário? Hoje, na TV aberta, às 10h30 da noite, às quartas-feiras, né? A TV aberta vai ao ar pelo 9 da NET, 186 da Vivo TV, e mais em 29 outros canais pelo Brasil. Então, foi crescendo, e principalmente de um ano para cá. Tem aqui nomes do Roberto Leal, Laerte Coutinho, já estão programados, você já entrevistou? Eles estão no site, né, no saladanet.com, estão lá todos os programas desde 2010. E eles já entrevistei e já foram ao ar.
agora em janeiro. Laerte foi essa semana. Sim. Mas está lá, para quem não viu na TV, está lá no site saladanet.com. E são pessoas muito interessantes, né? Dá para tirar coisas. A apresentadora é muito interessante e sabe conduzir muito bem tudo isso. Olha, eu tenho paixão pela história das pessoas, né? Uma coisa assim que até que demorou muito para que eu descobrisse o que realmente, né? Eu fiz psicologia, eu dei aula de ginástica, escutava a história de todas as minhas alunas. E sempre com muita vontade de saber, né, a história das pessoas. Então, eu acho que eu me encontrei aí mesmo, eu gosto muito. Que maravilha. Nós vamos para o intervalo e, Paloma, depois eu vou abusar da sua boa vontade aqui, né? Pode abusar. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Sabesp informa que faz ajustes para evitar que a população fique mais de 24 horas sem água e orienta que moradores adquiram caixas d'água e façam uso racional do recurso. Companhia Estadual de Saneamento Básico disponibiliza em seu site uma lista com horários e locais onde haverá diminuição da pressão na rede de abastecimento. A manobra provoca falta d'água em diferentes regiões da cidade. O órgão reconhece que as localidades mais altas e longe dos reservatórios são as que mais sofrem com a medida. A empresa informou que faz ajustes para evitar que a população fique mais de 24 horas sem água e orienta que os moradores adquiram caixa d'água e
façam uso racional do recurso. Uma das medidas adotadas pela Sabesp para combater a crise no Estado é o fornecimento de caixa d'água gratuitamente a clientes de baixa renda. Podem participar do programa clientes com rendimento familiar de até 3 salários mínimos e residentes em áreas reconhecidas pela Sabesp como socialmente vulneráveis. Nesta edição de Gente que Fala, o jornalista Renato Albuquerque, que é âncora do jornal Paulista, do Radar Paulista, aqui na Rádio Trianon, 6 horas da tarde, a atriz, esportista, manequim, apresentadora Maura Roth, do programa Salada Net da TV Aberta, a escritora, dançarina, coreógrafa, doutora em educação, Kyusan de Oliveira. Ela é mestre em psicologia, professora de dança afro-brasileira, tem um currículo maravilhoso, é autora de livros. Esses 3 títulos têm mais no forno, Kyusan? Tem mais no forno, tem um focado em masculinidades agora, pela editora Global, o Mobá Histórias de Príncipes. Também conosco a cantora e compositora Paloma Carvalho. Paloma, tem um clipe aqui sobre o primeiro samba, é isso? Primeiro Samba é uma música de um super amigo meu chamado Daniel Conte. Esse disco tem 11 faixas, dessas 11 faixas, 5 são composições minhas e 6 são composições de amigos meus que deram exclusivamente para eu gravar. Eu tive a honra de gravar tudo canções inéditas. E Primeiro Samba é uma música que eu me identifiquei muito, porque realmente fala de um primeiro samba, que é meu primeiro CD, é a primeira música do disco, e pedindo licença para passar. Então eu pedi para o Daniel Conte se eu podia gravar a canção dele, ele ficou muito feliz, então eu coloquei no meu primeiro disco. Arthur, podemos mostrar o primeiro samba com a Paloma Carvalho? Peço licença pra cantar meu primeiro samba. Sei que não sou bamba, nem tive berço no morro. Salve Noel, Ismael e quem do samba fez morada. Salve toda a velha guarda, peço a bênção pra cantar esse meu samba, a oração, pois se a dor é a mãe do samba e o amor, pai que faz da dor meu canto. É samba que nasce em mim, é samba e sou filha dele. Prazer, sou sua mais nova irmã. É samba que nasce em mim, é samba e sou filha dele. Prazer, sou sua mais nova irmã. Peço licença pra cantar meu primeiro samba. Sei que não sou bamba, nem tive berço no morro. Salve Noel, Ismael e quem do samba fez morada. Salve toda a velha guarda, peço a bênção pra cantar esse meu samba, a oração, pois se a dor é a mãe do samba e o amor, pai que faz da dor meu canto. É samba que nasce em mim, é samba e sou filha dele. Prazer, sou sua mais nova irmã. É samba que nasce em mim, é samba e sou filha dele. Prazer, sou sua mais nova.
Paloma Carvalho, parabéns, Paloma. Obrigada, obrigada. Que voz meiga. A ideia do samba íntimo é essa Sim, também. sim. Uma coisa bem suave, usando a voz mais como uma confissão de segredos do que como uma voz potente. Aqui tem Tchau e Bênção, O Tempo Passa, Daqui para Frente, O Amor o que é, Freeway, Nossa Canção, É o Samba, Dois Corpos, Manhosa e Cadê Sua Fome? É isso? Eu pulei aqui, alterei, porque eu quero saber como é que é Cadê Sua Fome. Posso pedir? Pode pedir. Tudo bem. Posso sugerir outra? Pode, que a pode. gente estava falando... A gente pode cantar Cadê Sua Fome também, mas a gente estava falando essa coisa de São Paulo, quando a gente chegou. E tem uma canção que eu compus, que é de minha autoria, que chama O Tempo Passa, e que ela é realmente uma reflexão que às vezes eu tenho, que às vezes parece que o tempo para, e às vezes parece que o tempo passa rápido demais. Aqui em São Paulo, a vida realmente é muito corrida, e a gente está tão acostumado a essa correria, que às vezes quando a gente fica 1 ou 2 dias sem fazer nada, parece que parou o tempo, né? Então, essa música eu fiz pensando nisso, é uma música que eu gosto bastante. Meu próximo clipe vai ser em cima dessa música. Capela com a Paloma Carvalho, como é? É assim. O tempo passa e eu reclamo, quem deixou o tempo passar? O tempo não passa e eu reclamo, quem parou o tempo no ar? Porque o mundo é assim, quando as coisas vão mudar. O ontem é hoje e eu nem percebi, quem impede o amanhã de chegar? Talvez eu esteja cansada de ficar aqui parada, esperando depois, esperando, esperando, esperando. Quem sou? Quem vou ser? O tempo já avisou que não espera ninguém. O tempo já me falou que não espera ninguém. É isso. Parabéns. Kilsan, aprovou, Kilsan? Aprovadíssimo. Obrigada. Voz deliciosa. Parabéns. Obrigada. Kilsan, o que é isso que você tem aí? É um leque. Um leque. É um leque lá da Nigéria. É uma obra de arte, Lindo, né? Maravilhoso. Sim. Muito lindo. Lindo. Você está carregando isso desde que chegou aqui, mas não é pelo abano, não é pelo abano, é pela obra de arte que você está carregando. Olha, eu adoraria que fosse só pela obra de arte. Eu e meus calores. Ô, Renato, imagine você entrevistando a Madonna. Tô imaginando. Isso, a nova fórmula que ela inventou de entrevista. Qual é a nova fórmula? Na base da tequila. Se eu Aí, gostar da eu acho que pergunta. não- Se eu não ia ser muito não, bom. peraí. Se ela considerar a pergunta como sendo idiota, o entrevistador tem que tomar uma dose de tequila. Se a pergunta for boa, ela toma. Essa é a nova estratégia que ela adotou para afastar os entrevistadores. Então, acho que eu ia sair bem bêbado da... Não ia desprezar a entrevista? Claro que não. Primeiro que eu ia aproveitar para ficar próximo da Madonna. Sim. E depois tomar uma tequilazinha, né? Já que eu ia fazer muita pergunta idiota para ela, para aproveitar também um pouco da tequila, né? Maura Roth, Mas imagine. eu acho que quanto mais próximo, toma por favor. tequila, mais melhor. próximo. Quanto mais tiver as perguntas fossem ruins segundo ela, melhor ele ia ficando. Né? As perguntas- eu acho que ela foi As bem perguntas esperta. melhorariam? Adorou essa ideia. Porque, assim, lógico, né? Você vai ficando mais à vontade, mais natural. E vai melhorar. A intenção dela, acho que foi essa. Ela é muito esperta, né? Bom, se ela não fosse esperta, ela não estaria até hoje onde ela está. Mas eu adorei essa ideia. Eu estou pensando até Também fazia a mesma... uma coisa parecida, né? Tequila é muito forte, pode ser um... Como saquinho. foi ela que inventou esse momento, né? Então, nossa, é aplaudida. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam, mas este é o que muita gente desistirá de entrevistá-la com
essa argumentação que ela arrumou. Mas é que a Madonna, ela desde que ela iniciou a carreira, né, Zancopé, ela tem um traço de marketing muito forte, ela sabe como mexer com a mídia, né? Então, quando ela coloca um videoclipe, quando ela faz um videoclipe mais sensual, hoje não, que hoje, por mais que ela tente, ela já não tem mais a mesma pegada que ela tinha quando era mais jovem, né? Porque antes ela era... O tempo passa para ela também. Para todo mundo, exatamente. Apesar dela ainda continuar sendo muito bonita, tem um corpo muito bonito e tal, tem mais aquela mesma pegada. Então, ela acaba, de alguma forma, utilizando desse tipo de medida, né, com a tequila, para chamar a atenção da mídia, dos jornais, para a gente poder comentar, e ela acaba aparecendo. Fazer o que nós estamos fazendo. Exatamente. Né? Exatamente. Kilsan, programa Esquenta, comandado por Regina Casé, tem sido criticado pelo exagero na caracterização do que seriam morros e periferias do país, com excesso de gírias e danças. Para os críticos, o programa reforça o estereótipo dos negros brasileiros como suburbanos e pobres, mas ainda assim feliz, esquecendo-se das mazelas, aí dança. Então ela usa todo o recurso. Já analisou isso daí, já se debruçou nesse assunto aqui? Já sim. Eu lembro do primeiro programa Esquenta da Regina Casé e a emoção que foi ver um programa com convidados de camadas populares, né? Eu me lembro de uma entrevista com um pedreiro, que ela convidou um pedreiro que ela passava todos os dias perto do prédio dela, e o moço ali falando e tal. E tenho acompanhado, não com tanta frequência, a mudança do programa, né? Cenários, estilos e tal. Tem uma boa parte de conhecidos, amigos negros que já não assistem este programa há muito tempo. E outros que assistem ainda acham que é o único programa ainda focado nisso e tal. A minha observação é a seguinte, a minha opinião. Eu sinto uma diferença tremenda do início do programa, né, quando começou o Esquenta, para agora. Agora eu não assisto mais no ano passado, eu acho que assisti 2 programas, mas ainda assim é um espaço de resistência. Eu avalio da seguinte forma: uma mídia televisiva que a gente tem extremamente racista, como é a nossa, que a gente vê pouquíssimos negros em papéis, em representações, não estou nem falando na novela somente, né? Telejornais, programas de forma geral, propagandas de forma geral. Este programa ainda é um programa, ainda que estereotipado nesses últimos tempos, na minha opinião, é um programa ainda que tem uma pegada de um assunto negro. Muitas vezes, uma ministra, por exemplo, negra, foi num programa dela, eu nunca vi em outro programa, né? Então, a gente precisa avaliar isso também. Ele tem um espaço que, para mim, esse espaço do programa em si, enquanto cenário, direção, ele tem mudado e, para mim, não para melhor, para pior. Contudo, ainda é um espaço que a pessoa negra, ela tem presença, ela está dançando, né, como uma Paquita, por exemplo, mas ela está lá. Então, para mim, a avaliação, ainda assim, é uma avaliação por um olhar focado numa militância negra, como eu sou uma militante do movimento negro há 30 anos, enquanto espaço que ainda está resistindo nesses poucos anos, mas ainda está resistindo no ar, pensando nisso. Mas eu acredito, sim, que a direção precisa reavaliar, né, o caminho que está tomando nisso daí. Eu vejo problemas e problemas seríssimos. Maura, Renato, algo a acrescentar? Boa pergunta, né? Por que está tomando, acho que daí daria papo para outro programa, tomando esse lado mudando, porque a Globo não dá ponto sem nó, não, né? Com Tanto certeza. que, assim, por mais que hoje ela se sinta ameaçada aqui e ali, em alguns horários e tal, ela tá, né? Ela comanda a televisão. Perfeito. Então, se isso aconteceu, é sempre focado em alguma tendência de... Eu não sei, aí teria que reavaliar mesmo e teria que os maiores interessados, até você da militância, entrar em contato
e perguntar por quê. Né? Nós Militância estamos tem feito. sentindo Questionar isso. a produção. Exato, questionar. É, questionar, porque pode ser um deslize, que eu acho que a Globo tem feito alguns deslizes, está se perdendo, porque não sabe mais o que é. O que era bom já não é mais, né? As coisas estão mudando e muito rápido, o interesse do público. E o público não é mais tão idiota que aceita tudo. Hoje tem canal a cabo aí, que, né, muito facilmente todo mundo, quase todo mundo está tendo acesso, então eles estão perdidos. Pode ser por estar perdido e pode ser alguma estratégia. Era o caso de perguntar e falar, olha, se o interesse era determinado público, vocês estão perdendo esse público. Perfeito. Qual é? Renato? A única coisa que eu acho aí, assim, é quando a coisa cai no modismo, que não leva a absolutamente nada e que não é feito com base, né? Como você está dizendo, que assim, a própria Regina Casé, que representa esse segmento das comunidades cariocas e tudo mais, ela talvez seja essa representante. Mas falta realmente ali no programa, eu vi também poucas vezes esse programa, mas falta realmente ali a participação da massa ali, do povão, Perfeito. que realmente represente o que aqui em São Paulo a gente chama de periferia, mas que no Rio de Janeiro chama de subúrbio, né? A gente quase que não vê. Vê aquela coisa do modismo que a Rede Globo muitas vezes gosta de trazer para o palco para entrar nessa onda, mas que não é uma coisa feita realmente com base naquilo que você falou do preconceito, mas isso não é feito, realmente isso é uma falha do programa da Regina Casé. Com certeza. Paloma, eu tenho uma música aqui, Nossa Canção. Nossa canção? Como é a Nossa Canção? A Nossa Canção é uma canção minha em parceria com o Sérgio Molina. É uma canção que eu gosto bastante porque ela é quase que autobiográfica, aconteceu comigo essa letra, e eu trabalhei toda a letra em cima de partes de música, de termos musicais. E como é? Bom, Eu disse que eu ia abusar da sua boa vontade quando voltasse do intervalo. Você não acreditou, né? é assim. Me conquistou, dizendo assim, que essa canção era pra mim. Ele solou, eu solfejei, me fez a cama, então cantei a melodia que eternizou nosso primeiro samba de amor. E desde então viramos par, como unha e carne, areia e mar, uma batida, um mesmo tom, noites perdidas no nosso som. Tudo era jazz e carnaval, rima perfeita, timbre ideal. Mas todo arranjo tem ponto final, e com a gente seria igual. Nossa canção então modulou um descompasso e tudo mudou. Sem uma pausa, sem respirar, e outro alguém ocupou meu lugar. Parabéns, parabéns, parabéns. É meio uma tragédia. Aqueles que estão ligando, Lauro Muniz para aqui o Sam. Qual a sua posição sobre a TV Globo escalar com frequência um jornalista negro para apresentar o Jornal Nacional, que é o mais importante do país e tudo mais? A minha posição é sempre positiva. Demorou. Já tinha que ter feito, com a experiência que esse jornalista tem, ele tinha que ser âncora já de alguns telejornais da Rede Globo, né? Demorou. Não era só para substituir, o Heraldo é extremamente competente. É extremamente competente, é um homem que tem uma consciência mundial de uma fala fantástica, de um raciocínio, um cara extremamente inteligente, um profissional extremamente competente. Ele tinha mais que estar no comando de um programa, né? E tenho certeza que o Brasil inteiro ganharia com isso. O Jaime, por que o senhor Michael Moore não lembra e enaltece os milhares de americanos que morreram em solo europeu durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, justamente para libertar aquele continente de governos fortes e ditatoriais, inclusive governos comunistas? É a participação do Jaime, do Jardim Bonfilioli. Cícero Duarte, Paloma,
Há décadas a cultura sempre viveu de farelos, a arte, a literatura. O que acha se a ideia do patrocínio para a cultura no Brasil viesse a partir do público? Porque essa do... Como é que é? Do cordão? Eu não entendi. Precisa cortar o cordão umbilical do governo? Seria... Bom, na verdade, sobre isso, eu até tenho um depoimento muito bacana, que realmente, se você ficar só dependendo do governo, tem muitos projetos legais que financiam a cultura, mas tem muitos que são voltados para os mesmos artistas que nem precisariam dessa verba, porque já tem todo esse canal e essa possibilidade. E agora uma coisa que está funcionando bem legal para os artistas independentes, inclusive eu usei para o meu CD, para o meu primeiro CD, o Samba Íntimo, que é o financiamento coletivo, o crowdfunding, em que o site, você coloca um projeto e as pessoas colaboram e recebem alguma recompensa para essa colaboração. Então, não é uma doação, e sim uma troca, onde, por exemplo, se eu quiser comprar antecipado o seu livro, eu vou lá e dou o valor, e depois, quando o livro estiver pronto, eu recebo. Então, as pessoas que queriam adquirir o meu CD antes mesmo dele estar pronto, me ajudaram com essa verba, colaboraram, e agora, depois que ele ficou pronto, elas estão todas recebendo o CD em casa. Então, é uma ideia muito legal que várias pessoas que eu conheço em diversas áreas, tanto de literatura quanto de música, teatro, estão recorrendo desse recurso para poder viabilizar esses projetos que, se fosse depender só do governo, talvez não teria acontecido. Não teria nada. Norma da Santa Cruz, Kilsan, essa semana a Fabiana, capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, foi mais uma vítima de racismo. Pergunto até quando. Queria perguntar se você acha normal. Eu não acho que os apelidos com conotações racistas, como neguinho, sejam tratados como algo comum. Realmente não é comum, não é normal, e o que ela está passando é o que tantos, eu acho que a maioria da população brasileira, porque eu, enquanto pesquisadora intelectual, sei que a maioria da população brasileira é negra, e já era desde 1800 e pouco, quando houve o primeiro censo, né? Então, toda a estratégia, a gente tem que saber o seguinte, que toda a estratégia, o que a gente conhece na história como a imigração, é o capítulo que, na verdade, se chama o embranquecimento da população brasileira, né? Então, é uma estratégia, um plano extremamente vitorioso, porque ele demoliu a autoestima da população negra, quando ela, sendo maioria neste país, se porta como se fosse uma minoria, né? E não só uma minoria política, mas uma minoria de forma geral. Os xingamentos, eles não são normais, eles precisam ser combatidos. O racismo é uma prática perversa e é crime, e a gente precisa denunciar. O que esta jogadora de vôlei, assisti ontem a entrevista com ela, né? Eu a vi chorando, é o que milhares de crianças, jovens e adultos neste país passam o tempo todo. Porque é uma ideia no Brasil, né, de que a pessoa negra merece esses xingamentos. São pessoas que valem menos. Então, o termo macaco é algo, ou macaca, que a gente ouve desde a mais tenra idade. Eu, nessa idade, com livros, eu ainda escuto esse tipo de xingamento passando na rua. A pessoa olha, te vê vestida, vê o seu cabelo armado, o meu cabelo black, eu adoro crespo, e as pessoas ainda apontam e chamam de neguinha e macaca. A macaquinha está se achando. É esta a perversidade do brasileiro. E o cinismo, porque é um país que se nega racista. E isso é um absurdo que precisa ser combatido. Maura, Fátima pergunta como você está vendo a programação da TV aberta hoje em relação aos reality shows, programas de auditório, além do Silvio Santos, quem poderia ser um sucessor à altura? Sucessor do Silvio seria? Olha, eu vi hoje a notícia na Folha que o Silvio já estava preparando o neto dele, Tiago, e a Patrícia já está preparada, né, para serem sucessores dele, vão começar a dividir o programa e tal. Mas sucessor ele não tem. Ah, não tem. Sucessor Silvio não... Santos é o the best, né? O Silvio Santos, eu sou super fã dele. Ele nem é muito elaborado. Eu peguei uma entrevista que ele fez com o Ari Toledo, que eu entrevistei já umas 2 vezes, e para a gente passar, né, durante o programa lá, de coisa de muitos anos. Então, assim, ele é extremamente carismático,
Ele é o comunicador. Isso não necessariamente... Ele é o Silvio Santos. Ele é inexplicável, o Silvio Santos. Não tem é inexplicável explicação. em todos os aspectos, porque é um cara que era camelô e hoje é dono do que ele é. E então, ninguém vai substituir Silvio Santos. E a TV aberta também daria uma semana de conversa aqui, porque eu acho que a TV aberta, para ela existir, ela precisa de dinheiro. E, por conta do dinheiro, ela tem que se render à porcaria, né? Então, assim, tem muita porcaria e isso vai ser difícil de acabar, por conta mesmo do que a maior parte do brasileiro, assim como esse brasileiro que vê passando uma pessoa e critica, quer dizer, essa pessoa não pensa... Essa pessoa, sim, que critica alguém na rua macaco, eu não diria, porque macaco é muito legal, né, gente? Eu acho que, assim, falar que é um macaco seria um elogio para a pessoa. Mas é uma pessoa que não pode ser considerada um ser humano. Então, infelizmente, o nosso povo tem muito desse povo, e é esse mesmo povo que assiste televisão e que obriga a gente a ter esse produto ruim, porque é ele que compra o produto e que o patrocinador coloca ali para divulgar. Que hora eu assisto o Salada Net? O Salada Net às quartas-feiras, 10h30 da noite. Na TV aberta? Na TV aberta, 9 da NET e 186 da Vivo. Obrigado, um abraço. Obrigado Obrigada mesmo. eu. Renato, hoje, 6 horas da tarde. Não, o Radar Paulista ele vai ao ar de segunda a quinta, das Que 18 maravilha, às 19. que bom. Vamos dar essa sugestão para Mas de Zenilda. sexta-feira a gente tem um especial do Elvis Presley, das 4h30 às 5 da tarde. Um abraço, Tá Renato. bom? Obrigado Obrigadão por ter pela vindo. oportunidade. Paloma, qual é o teu site? Como é que entra em Meu contato site contigo? www.palomacarvalho.com.br. Lá tem todas as informações, o CD para comprar, para ouvir. E também quero convidar todos ao show de lançamento do meu CD, que vai ser dia 7 e 8 de março, no Teatro Décio de Almeida Prado, no Itaim, entrada franca. Mais informações no site. Obrigado por ter vindo. Kilsan, maravilha ter vindo, recebido você. Muito obrigada, um prazer estar aqui, poder compartilhar de falas, de conhecimentos diversos. Foi um prazer. Gostaria de divulgar também meu site, www.kilsan.com.br. Obrigado. Gente que fala tem na direção geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Bom final de semana, grátis, até lá.